Cumprimento a todos, amados, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo a palavra do Papai, o Senhor Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o remidor das nossas almas, aquele que era, que é e sempre será o mesmo, eternamente. Glória a Deus. Apocalipse 1, verso 17, diz a palavra: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, e eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Glória a Deus por essa palavra. Que manhã maravilhosa, uma manhã chuvosa, né? E sabe que quando passa 1, 2 dias, 3, quando chega no 3º dia de chuva, nós já começamos as murmurações. Já reparou isso? Que quando o Senhor não manda chuva, fica tudo seco, né? Há doenças respiratórias, a gente começa a se irritar por causa da poeira no nariz, na garganta, conjuntivite, né? Falta de ar, broncopneumonia e outras coisas, gripe forte, né? Tudo por conta da poeira. E aí o Senhor manda chuva. Dali uns dias a gente já começa a dizer: ai, como é que eu vou fazer para trabalhar, né? E tanta coisa. Minhas roupas já estão todas sujas. Tem tanta roupa suja para lavar. E nós já começamos a murmurar. Porém, hoje, eu disse: Senhor, meu Deus, meu filho vai sair nessa chuva, né? Ele estuda longe, mais de 1h30 de estrada, né? Todo dia. Aí eu falei: Senhor, tem como, Senhor, parar a chuva para que ele possa ir, né? E aí o Senhor disse: pensa comigo, o Senhor dizendo comigo, né? O Senhor me fez meditar. Pensa comigo, eu poderia parar a chuva para que teu filho fosse em seco para o serviço nessa viagem. Mas eu também tenho tantos outros filhos e eu não vou poder parar a chuva por conta que há muitas enfermidades, eu já disse isso antes, agora, por causa do que o Senhor já tinha me dito hoje de madrugada, né? Então ele me fez meditar em tudo isso, que através da chuva ele aplaca a poeira. Muitos filhos são abençoados, não somente o meu. E aí a gente pensa só na segurança do nosso filho, entendeu? Em particular. E o Senhor me fez meditar em muitos. Não é, a gente não tem que pensar só no nosso. Não, não é só no nosso. Mas a chuva atrapalha eu de trabalhar, a chuva atrapalha eu de fazer isso, aquilo. Mas o Senhor disse assim, que Ele manda as coisas tudo certo, que Ele faz tudo perfeito e que não importa se tem dificuldade para ir trabalhar com chuva, não tem problema, porque isso é bênção, é bênção. As flores vão florescer, claro. Vão dar frutos, as enfermidades respiratórias, ela não diminui, mas ela, por conta da poeira, ela vai acalmar, né? Vai aplacar muito, muito, muito as enfermidades respiratórias, né? E tem a chuva seródia temporã, né? E aí o Senhor mandando essa chuva linda para mudar a estação, para entrar o inverno, final de outono. Isso é bênção, bênção e bênção.
E quantos alimentos, o Senhor manda os alimentos tudo na estação própria, né? Agora muitos vão fazer comidas quentes, não é verdade? Então o Senhor, Ele faz tudo perfeitíssimo, muito perfeitíssimo, não é? E a gente precisa ver não só o nosso lado, como também do nosso próximo, não é verdade? Ele sacrificou o filho dele a favor de muitos. E às vezes a gente fica assim, ai, coitadinho do meu filho, do meu filho. A gente só pensa no nosso filho, né? Não é só meu filho que enfrenta a estrada, não. Pode ver aí que as rodovias estão indo e voltando, não é? Então quer dizer, os filhos de Deus estão andando por aí nas estradas perigosas debaixo de chuva. Então a gente precisa ter o entendimento, né? Glória a Deus. Porém, nós lemos essa palavra muito tremenda que o Senhor disse para João: João, tu me viu, não viu? Vi. João, você escreve as coisas que você está vendo, porque eu, eu vou te relatar muitas coisas. Escreve. E ele escrevendo. João viu o Senhor. E quando João viu o Senhor, João desmaiou. Ele caiu como morto. E o Senhor, Jesus querido, se colocou diante dele e disse: João, não temas. João, eu sou o primeiro. João, eu sou o último. Eita glória, que coisa mais rica, né? E tem mais. Eu sou o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Oh, João, é eu, João, sou eu. Oh, meu Deus. João andava com o Senhor para lá e para cá. Comia com o Senhor na mesa, com o Senhor Jesus. Reclinava no peito do Senhor Jesus, na mesa. Ai, que gostoso, não é? Oh, meu Deus, até o carinho. Eu, pelas leituras dos evangelhos, pelas leituras, a gente vai percebendo que João era o filho menor de Maria. É o irmão de Jesus, o caçula. Pelo que tudo que indica a Bíblia, né? Esse amor era muito grande, além do amor espiritual. Creio eu, né? E aí ele, sou eu. Mas agora João viu ele glorificado. Gente, João não aguentou. João desmaiou. Meu Deus. Aquelas palavras que o Senhor falou se cumpriram todas. Eu vou para o Pai, né? E ali então o João estava vendo o Senhor na frente dele, glorificado. Meu Deus, João desmaiou, João não aguentou. A emoção foi muito grande, pois agora ele não estava vendo mais aquela figura abatida, feia. O cabelo dele já era outro, agora o cabelo dele era branco, como a lã branca, né? E porque a palavra do Senhor em Isaías diz que ele era um homem de dores, Jesus era um homem que não tinha aparência bonita, para que alguém pudesse desejar andar com ele porque ele era lindo. Não. Então agora João está vendo aquela pessoa na frente dele, todo transformado, glorificado, os olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã branca.
E os pés pareciam latão reluzente. Da boca dele saiu uma espada de 2 gumes. E na destra dele tinha 7 estrelas na testa. Aí, quando o Senhor colocou diante dele, ele disse para ele assim: olha, João, sou eu. Sou eu. Aquele que foi morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. E tem outra, João. Eu tenho as chaves da morte e tenho as chaves do inferno. João, escreve tudinho. Eu não sei como que ele estava fazendo para escrever e consegui escrever. Eu acho que depois que passou tudo isso, eu acho que aí ele foi escrevendo. Porque tinha que colocar tudo em ordem, né? Meu Deus do céu. Que visão. Se fosse só isso era só começo. E aí então, ele falou assim, ó, escreve o que você está vendo e as coisas que são e também tudo que vai acontecer depois disso. Misericórdia. Então, ali o Senhor deu coragem, ânimo, estrutura, capacidade para João. Senão ele não ia conseguir escrever nenhuma letra. Eu no lugar dele, do nada, por mais que a gente conheça a palavra, talvez eu não conseguiria escrever nada, nem uma vírgula. Mas ali a gente viu que o Senhor deu toda a força e graça e a visão para João, para relatar, para que hoje a gente pudesse ler e temer, crer, praticar, para que a gente venha ser livre da ira futura, que não é uma historinha de escolinha, uma historinha de fantasia, mas é a realidade das coisas. E aí João, então, desmaiou, mas o Senhor fez ele acordar e deu esse mandamento para ele escrever, certo? Ele falou assim, olha, essas estrelas que tu está vendo aqui na minha destra, o mistério dela, eu vou explicar tudinho para ti. Essas estrelas, cada uma delas representa o anjo das igrejas. Cada estrela é uma igreja, representa uma. E cada uma delas tem um anjo. E tu escrevendo, você vai mandar carta para cada uma desses anjos. A cada uma dessas igrejas, você vai mandar umas cartas lá, viu? Vai mandar uma carta para cada igreja. Tá bom? E deixa eu ver aqui. E dos 7 castiçais de ouro. Ele viu as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro. Então ele falou assim, as 7 estrelas são os anjos são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, os castiçais são as igrejas e as estrelas, os anjos. Viu que profundo, né? Então, nós vemos aí que o Senhor realmente, Ele se importa com todos os acontecimentos, com os detalhes. Vemos que as igrejas, os comportamentos das igrejas, dos anjos das igrejas, tudo isso está sendo relatado diante do Senhor. O Senhor, Ele observa tudo isso. Nós vemos que tinha a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo,
Sardes, Laodiceia, Filadélfia, e cada uma delas tinha os seus comportamentos. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não foi acusada de nenhum delito, de nenhum pecado grave. Muitas igrejas ali dessas 7 foram elogiadas, mas ainda tinham algumas coisas que tinham que ser tratadas ali dentro. Tinha o anjo que significa o líder da igreja, estava deixando acontecer coisas terríveis dentro da igreja, coisas pecaminosíssimas. E aquele anjo daquela igreja, aquele líder, ele não tinha respeito com a palavra de Deus e deixava acontecer. Ele tolerava Jezabel, mulher que se dizia profetisa, a enganar os irmãos. Isso acontece muito nas igrejas. Ultimamente está lastrando isso nas igrejas. Pecados em cima de pecados, e os líderes estão deixando, pela desculpa de a pessoa estar frequentando a igreja, é melhor estar dentro da igreja do que estar no mundo. Mas a gente tem que ver que a igreja é para receber mesmo os mundanos, mas tem que ter a libertação, né? Precisamos acolher e precisamos ensinar, e se a pessoa aceitar, ela é transformada, ela é abençoada, salva, né? E as coisas ruins ficam para trás e a gente vai caminhando para frente. E outros seguiam a doutrina de Balaão, enganando, ensinando os outros a enganar, a mentir, né? E o Senhor dizendo, olha, se não arrepender, vai ficar na cama, doente, e tantas outras coisas, né? Que a gente lê aí, a gente vai vendo. E então o Senhor, Ele se importa com os acontecimentos dentro da igreja, sim, sim e sim, né? Então, Ele enviou João para alertar. Mas a gente pode pensar assim, isso aí foi escrito para as igrejas da Ásia. E para nós, que temos a Bíblia, porque eles antes não tinham. E essas cartas que foram escritas para eles, foi juntado e colocado aqui, junto com os outros, foi formado esse livro, né? Foi formado esse livro que agora está nas nossas mãos. Porque os anjos das igrejas só tiveram a carta, não tinha Bíblia, só aquela carta. E se eles fossem inteligentes, se eles eram, não sei, era para eles guardar essa carta aí e ler no culto, para os irmãos ouvirem, né? E hoje nós temos aqui não somente as cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia, mas também temos todo um conteúdo completo. Gente, olha só, temos todos os livros que Deus pediu para Moisés escrever, os 5 primeiros livros da Bíblia, que Moisés escreveu, relatou tudinho, que Deus contou tudo para ele lá no monte. E depois os outros pós-dilúvio, antedilúvio, pós-dilúvio, lei patriarcal, todos eles escreveram, né? E vemos aí os relatos. Então nós temos o privilégio de ter na nossa mão o livro de Isaías. Nós temos o privilégio de ter nas nossas mãos os salmos que Davi escreveu, que Moisés escreveu. Nós temos o privilégio de ter as profecias de Jeremias, de Ezequiel, de todos os servos do Senhor. Olha quantas cartas a gente tem na mão.
não é só uma, como os irmãos da igreja da Ásia tinham. E as cartas que Paulo escreveu a Roma está na nossa mão. As cartas que foram adereçadas a Éfeso está nas nossas mãos. A carta que foi escrita aos Coríntios está nas nossas mãos. Os relatos que aconteceu quando o Senhor Jesus estava aqui, os acontecimentos, está tudo nas nossas mãos. Os mandamentos de Jesus que foram escritos está nas nossas mãos. As curas, milagres que Jesus fez, a gente tem nas nossas mãos. E o livro de Apocalipse, as visões, profecias que Deus deu a João, detalhadamente, está tudo nas nossas mãos. Gente do céu, se a gente parar para meditar nisso, estamos jogando fora pérolas. Pérolas. Quando a gente ignora a Bíblia, a gente está pisando nas pérolas. Quando a gente critica a palavra, a gente está pisando nas pérolas. Gente do céu, olha o que nós temos nas nossas mãos. Uma biblioteca, que realmente é o nome da Bíblia. Ela chama Bíblia porque ela é biblioteca, né? O que for escrito para os outros está dentro da nossa casa. O que foi adereçado somente ao anjo da igreja de Filadélfia está aqui nas nossas mãos, aqui na nossa sala. E por que não a gente lê? E aí o Senhor Jesus, ele conversando com João, explicando as coisas para João, e vemos aqui no capítulo 1, no versículo 3, deixa eu só confirmar. No versículo 3, está dizendo assim, que feliz é a pessoa que lê essa palavra. Viu? Feliz é a pessoa que ouve essas palavras. Feliz é as pessoas que praticam essas palavras, tá entendendo? Então a gente está vendo, gente, o privilégio que a gente tem. O privilégio que a gente tem, né? Quantas pessoas que não sabem ler, mas tem o privilégio de ouvir. E hoje está fácil ouvir a palavra, é só a gente colocar no YouTube lá, a gente fala assim, ó, eu quero ouvir Apocalipse, capítulo 1. Pronto, já tem uma pessoa lá que já vai falar, a Bíblia falada, você vai escutar tudinho. Né? Tudo que você quiser ouvir, se quiser ouvir o livro de Isaías, você ouve. Você está entendendo? Nós somos ricos da palavra do Senhor. Nós não podemos, gente, ignorar isso de jeito nenhum. E Jesus falou assim, que é para a gente ler a Bíblia. Porque cuidaremos ter nela a vida eterna. E são elas que testificam do Senhor. Gente do céu, se a gente quiser fazer altas viagens, é só ler a Bíblia. Ler Apocalipse. O livro de Apocalipse, quando eu estou assim meia... naquele dia assim que parece que eu estou longe de Deus, não sei, que eu preciso ser renovada em alguma parte, em algum sentido. Aí quando eu começo a ler Apocalipse, eu me desperto melhor, eu fico... É muito profundo, né? Muito profundo mesmo.
E aí, estamos aí com ela nas nossas mãos. E observo os detalhes. Entrada, saída da gente, até dentro da igreja. Como que a gente entra dentro da igreja, como a gente se comporta dentro dela, quando a gente sai de dentro dela. O que a gente faz ali, tudo é observado. O dia a dia, tudo. É uma câmera filmando a gente 24 horas. Talvez você deita, fecha a porta e ache que ninguém está te vendo. Mas os olhos do Senhor, como chama de fogo, está ali olhando. Né? Oh, papai, glória a Deus. E o Senhor Jesus não tinha mais discípulos. Mas os discípulos, a maioria deles foram mortos ao fio da espada, foram sacrificados, né? Sofreram martírio. Ele escolheu João porque acabou os outros discípulos foram mortos? Não, tinha outros. Tinha outros, porque foi levantando outros, né? Muitos e muitos. A igreja era mais de 500 irmãos. Numa pregação de Pedro, 3.000 almas foram salvas, quase 5.000 outra vez. Então tinha muitos discípulos, muitos servos, muitos anjos de igreja, né? Mas o Senhor aprove a mostrar a João. Puxa vida, mas João estava lá na ilha de Pátimo, estava preso por causa da palavra de Deus. O Senhor poderia revelar para uma outra pessoa que estava sossegada em casa, né? Ou em outra circunstância. Não, mas o Senhor revelou a João lá na ilha de Patmos, preso. Está entendendo? Então, quando Deus quer fazer algo, Ele não vai olhar sua roupa que está batida. Ele não vai falar assim, coitadinho desse daí. Eu não vou usar ele não, ele é muito pobrezinho. Esse irmão aí, coitado, eu não posso usar ele não, porque ele nem carro ele tem só uma bicicleta. E a bicicleta dele quebrou. Não posso usar esse irmão. Não, Deus não fica olhando essas coisas. Tá entendendo? Não, ele não vê isso não. Quer dizer, ele não se importa com isso pelo fato dele querer fazer algo na nossa vida, entendeu? Porque ele poderia tirar João de lá. Mas Deus abençoa seus filhos, Deus poderia dar uma casa para ele, tirar ele de lá, porque ele deu a vida dele pelo Senhor Jesus, pela palavra de Deus, de tanto pregar a palavra de Deus, foi parar lá na ilha, foi preso. Você está entendendo? Hoje, na nossa época, a gente olha muito isso. Nossa, você viu? O pastor, coitado, anda a pé. Nossa, deveria ser abençoado, né? E aquele irmão lá é dizimista fiel, coitado, olha a casa dele, tadinho. Também dá tudo para o pastor comer. Você está entendendo? As pessoas olham muito isso. Como Paulo mesmo diz, as pessoas só pensam nas coisas terrenas. E João lá na ilha de Patmos? Preso. Será que ele era tratado como um rei? Será que eles davam comida melhor para ele? Lógico que não, né? Mas a gente viu aí que... Olha o que ele ganhou, não. Meu Deus. Um grande privilégio de dar aquela voada para o céu. Viu Jesus, conversou com o Senhor Jesus e tantas outras coisas maravilhosas que hoje nós podemos contemplar, né? Conhecer,
esperar, porque as profecias, muitas delas ainda não se cumpriram. Está aqui na nossa mão, porque ele estava lá na ilha preso, né? Porque lá na ilha preso, ele teria todo o tempo do mundo para escrever. Então não podemos queixar da nossa situação de jeito nenhum. Porque Deus coloca a gente em situação difícil, algum proveito vai ter, alguma flor vai nascer desse deserto seco. Glória a Deus, receba a palavra do Senhor nesta manhã, vamos meditar para nosso elevio espiritual. Amém. Medita nisso, Apocalipse 1. E o Senhor te abençoe e te guarde. Seja contigo, sejamos agradecidos. Em nome de Jesus o justo.